Oi, gente, bem-vindos ao Quero Jobs. Eu sou a Renata Chá e no episódio de hoje a gente vai conversar com a Ale Tosi, que é cineasta de formação, diretora de elenco e escritora. Bater um papo sobre o processo de seleção de elenco com dicas valiosas para atores e atrizes. Então fica aqui até o final e já aproveita para curtir o vídeo e mandar nos seus grupos de WhatsApp, que isso ajuda muito na nossa missão de que cada vez mais esse conteúdo chegue a mais pessoas. Já sabe, papel e caneta na mão e boa entrevista. Ale, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite para estar aqui com a gente hoje. Oi, gente. Obrigada a você, Renata, pelo convite. Na verdade, é um prazer. Eu adoro conversar sobre a minha profissão e sobre esse mundo misterioso do audiovisual de trás das câmeras. Ai, Ale, obrigada. É um prazer enorme. Ale, você é cineasta de formação, diretora de elenco, escritora. E hoje o que você está exercendo é a função de direção de elenco, né? Exato. Eu quero começar te perguntando quais são os grandes desafios que você encontra na hora de fazer a produção, a escolha de um elenco para uma obra de audiovisual? Eu vou começar te contando um pouco como que inicia o trabalho, né? Isso, Na por favor. verdade, assim, o meu processo, eu acho que cada diretor de elenco tem o seu processo particular. Uhum. O meu processo, né, o processo Ale Tosi, na verdade, ele é muito, muito, muito vinculado ao roteiro. Tá. Porque eu amo, né, eu escrevo tal, e eu fiz um estudo muito aprofundado do roteiro, da escrita, né, da narrativa audiovisual. E eu trabalho inteiramente com base em tudo aquilo que está escrito. E no subtexto, né, do que está escrito. Então, se tem uma frase que eu sempre brinco para as pessoas tatuarem, é entenderem que cinema é metáfora. Sempre. Não importa o lugar, nem em qual tipo de cinema, no mundo, no planeta Terra, cinema é metáfora. Então, partindo Fantástico. desse princípio, eu tento destrinchar o roteiro fazendo uma caixinha de tudo que eu estou enxergando lá. Então, eu faço uma caixinha primeiro, claro, na descrição dos próprios personagens, na coisa óbvia que está escrito. Então, mulher, 30 anos, brasileira, branca, etc, etc, etc. E depois eu começo a entender aquilo que está nas ações, que estão dentro das ações do personagem. Então, por exemplo, Renata trouxe flores ao entrar em casa. Aí eu falo, ela é uma pessoa doce. Ela é uma pessoa romântica. Ela é uma pessoa que se preocupa com a casa dela. Então, eu vou começando a entender quais são as características que formam, na verdade, esse personagem dentro da narrativa daquela história. Por que eu faço isso? Porque são raros os projetos que a gente recebe uma descrição detalhadinha da psicologia ou sociologia daquele personagem. Então, eu vou destrinchando aquilo tudo. E eu vou fazendo essa caixinha desse personagem, é quase uma anamnese, assim, sabe? Eu vou tentando entender qual é o sonho dele, qual é a comida predileta, qual é a música que ele escuta, como que é aquela casa dele. Tem coisas, obviamente, que não tem no roteiro, mas que eu vou intuindo conforme a minha experiência e fazendo associações com outros projetos semelhantes, né? Seja de gênero ou seja de alguma temática semelhante que o projeto está tratando, e vou fazendo esse desenho, na verdade, dessa caixinha desses personagens. E a partir daí, eu parto para uma reunião com o diretor para afinar esse pensamento, para entender se aquela descrição do personagem que o projeto pede está indo de encontro com aquele desenho que eu estou traduzindo do roteiro. Né? Porque, afinal de contas, a gente tem que ter muito claro que, assim, aqui no Brasil, a coisa, às vezes, é feita tudo por uma pessoa só, mas, às vezes, esses processos eles são compartilhados. Então, tem uma pessoa ou mais de uma que escreve roteiro, aí tem uma outra pessoa que dirige, tem uma outra pessoa que sou eu que vou fazer a interpretação daquilo que está na cabeça do diretor, que está na cabeça do roteirista, para passar
para uma quarta pessoa, que é o ator, que daí tem que traduzir todas essas cabeças. Ou seja, isso tem que estar muito alinhado, né, para a gente chegar num denominador comum e ter essa sinergia do encontro do ator com o personagem. Então, para mim, eu parto muito desse processo. Eu parto desse processo de entender o que o personagem quer, o que a história quer contar, aonde está a descrição daquilo, qual é o desejo desse personagem, como ele se materializa, né, no real, né, no real da história. Qual é a cor, qual é o perfume, qual é todo esse lugar, assim, essa coisa que forma o ser humano, sabe? E eu acho que a partir daí eu consigo encontrar essas características nos atores. Então, tem muita gente que trabalha num serviço de uma maneira contrária, né? Parte do ator, né? Ou da característica do ator para tentar encaixar dentro do personagem da história. Eu, Alê, na minha cabeça, entendi que partir do ator para o personagem é mais difícil. Porque sei lá por que cargas d'água, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, e se o diretor me pedir para trazer o Robert De Niro? E eu não consegui. Eu tenho que traduzir para ele o trabalho de uma outra forma. Então, eu entendo que o processo ele não necessariamente parte do nome. Claro, tem projetos que sim vão partir, ou que são escritos para determinados atores. Mas eu entendo o projeto enquanto essa narrativa livre, que pode tudo, que permite tudo, e que, inclusive, em alguns casos, eu posso corromper alguma regra, sabe? Então, sei lá, o cara escreveu que o gerente do banco daquela história tem que ser um ator branco de 30 anos. E eu falo, não, vamos colocar um oriental de 20, porque a ação pede alguma coisa inusitada. Sei lá, entendeu? Eu acho legal corromper a obviedade, a coisa, porque a vida real não é óbvia. Né? O mundo real não é óbvio. As coisas acontecem, e eu diria assim, aqui no Brasil, então, a criatividade para as coisas assim vão a lugares muito absurdos, assim. Então é legal desconstruir isso. E eu acho que para poder fazer isso e para poder ampliar essa gama de oportunidades que a gente tem, porque tem muito ator, é muito mais legal partir desse processo criativo vinculado ao roteiro. E digo mais, assim, acho que é mais fácil você encontrar casa, sabe? Melhor esse encontro do ator com o personagem. Fica mais fácil para o diretor dirigir. É quase como se a gente encontrasse esses tipos de personalidades nos próprios atores. Às vezes o ator nem sabe disso. Às vezes o ator nem acha, nem chega a entender que ele foi escolhido por conta disso, sabe? Porque eu olhei naquele cara ou na ação daquele ator e vi que ele tem uma ação muito semelhante ao que está escrito no roteiro. Naturalmente, para o ator é até mais fácil fazer isso. Então, eu parto muito desse princípio. E que é um princípio, acho que ele é mais detalhista, né? Mas ele é mais livre nessa gama, nessa oportunidade. Você pode me perguntar, Ale, na verdade, você só escolhe gente que é igual ao personagem? Não, é óbvio que eu entendo que o ator ele tem instrumentos dos mais variados. Eu parto do princípio que se a pessoa se intitula ator, ela já estudou, ela tem uma série de instrumentos, sem falar de métodos, né? Assim, ela construiu dentro dela processos ali que ela acessa para interpretação. Então, quando a gente faz um teste, por exemplo, a gente dá esses elementos para o ator para ver se ele tem essa gama, se ele tem essa curva, na verdade, de interpretação, de um range, né, que a gente chama, de variação de emoção, de ação e tal, que a gente pode pegar essa habilidade dele e falar, putz, esse cara tem habilidade para chegar em qualquer característica da personalidade do meu personagem, entendeu?
Isso é uma coisa que ninguém nunca fala para vocês, né? Então. Que esse processo de avaliação é uma coisa muito maluca, porque no final das contas, não existe ator bom ou ruim. Existe aquilo que o personagem pede e aquilo que foi dito para você para chegar o mais próximo possível daquilo que o personagem pede e o quanto você conseguiu chegar próximo desse personagem. E é óbvio que em nenhum teste nenhum ator vai estar pronto. Por quê? Porque ninguém leu o roteiro, porque ninguém teve a preparação, porque ninguém entendeu. Você não vestiu o figurino, você não estava no cenário. Todos esses elementos ajudam na construção do personagem, né? Tem um livro muito legal que é um livro que são vários atores, mas que foi juntado pelo Antônio Cândido, que chama Personagem de Ficção. Que ele fala muito disso, né? Claro, tem uma literatura que as pessoas podem buscar cada vez mais sobre personalidade, sobre construção do personagem, independente de método, tá? Uhum. Mas justamente isso, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma leitura sua pela planta que você tem atrás, pelo espelho que você tem atrás, pela cor da roupa que você usa, pelo jeito que você se comporta, pelo jeito que você fala, pela tonalidade, né? O tom da voz diz muito sobre as pessoas, o jeito que ela olha, tudo. Então é quase uma leitura da alma, eu diria, do ator. E eu fiz uma leitura da alma do personagem, e aí o meu desejo maior é sempre fazer esse encontro de almas. Entendi. Que aí dá esse match e faz de fato com que esse encontro seja feliz e convença a quinta mente, que é o espectador, que tem que ser convencido daquela história, né? Basicamente. Então, esse é o exercício que eu costumo fazer. Esse é, para mim, o lugar inicial, sabe? Assim, Então, é roteiro, fazer a caixinha do personagem, fazer uma série de reuniões com o diretor sobre esse desenho do personagem. E aí, no segundo momento, é que eu vou para o mundo, né? Então, eu vou fazer uma investigação e essa busca dos atores. E aí, entra em várias possibilidades aí, né? E Ale, quando você vai para o mundo buscar os atores, aonde que ocorre essa busca em termos práticos? Como é que você... Aonde você olha para encontrar essas pessoas? Eu sempre falo que, na verdade, a gente tem vários instrumentos, tá? Todo lugar que um diretor de elenco vai buscar um ator, são muitos lugares, né? Então, as pessoas precisam, na verdade, aparecer nesses lugares, na maioria das vezes, serem vistas, né? Se mostrarem, se apresentarem da melhor maneira possível. Eu sempre digo para o ator que o seu cartão de visita não é aquele cartão papel, é o jeito que você se apresenta para o mundo, e esse é o seu cartão de visita. Então, a sua apresentação para o mundo precisa estar em algum lugar que eu consiga acessar. Então, claro, tem milhões de agências, né, onde os materiais dos atores estão lá, das pessoas que são agenciadas, estão lá para serem vistas. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Isso é uma opção individual de cada um. As pessoas, hoje em dia, com a coisa da tecnologia, as pessoas têm agora essa gama aí de bancos de dados, né? Que são lugares online onde os atores podem colocar os seus materiais atualizados, de preferência, né? Eu sempre digo, coloque o mais completo possível, o mais atualizado possível, porque se o diretor de elenco entra na sua página, por exemplo, vê uma foto, não vê nenhum vídeo, não vê nada, a gente não tem vontade de ver, entendeu? Eu preciso ver coisa sua. Quanto mais coisa tiver, mais vai me chamar a atenção para ver. É muito básico isso, sabe? É quase que um lugar de sedução, assim. Eu preciso me mostrar cada vez mais para aquela pessoa ter interesse de saber sobre mim. Então, quanto mais material eu fornecer para ela, melhor. Então, quanto mais foto, mais material em vídeo, mais informações sobre as minhas habilidades de cantar outras línguas, esportes, instrumentos, etc., etc., eu colocar, melhor, né? Para você ser visto. Então, falei de duas coisas que são basicamente tecnológicas, né?
Tem ainda os instrumentos que as pessoas usam, que é Facebook, Instagram. Eu vou te confessar que eu não uso, eu não tenho Facebook. Há anos, eu tive, acho que nos 2 primeiros anos do surgimento do Facebook, e depois de um tempo comecei a ficar um pouco entediada, assim, e eu comecei a gostar menos do jeito que as pessoas se apresentavam. E não digo nem atores, assim, digo, sei lá, as pessoas que eu convivo. É quase como que as pessoas criaram uma personalidade paralela, né? Uhum. Internética, assim. Então a pessoa se apresenta de uma maneira que é diferente da maneira do mundo real. E eu gosto de gente. Eu gosto das histórias que as pessoas têm para contar. Então eu gosto de encontrar as pessoas. Eu gosto de ver. Legal. Gosto de tocar, gosto de abraçar, gosto de estar por perto, assim. Acho que eu consigo ler melhor. Então eu saí, assim, falei isso, esse lugar não é para mim. E acho que se eu tiver... Eu tinha uma amiga que falava, mas você tem um monte de amigo que mora fora do país, que não sei o quê, é uma maneira de você saber da vida daquela pessoa. Eu falei, sabe de uma coisa? Se eu tiver que saber da vida daquela pessoa, o universo vai fazer eu saber. E se aquela pessoa quiser muito que eu saiba, ela vai me ligar, ou eu vou ligar para ela. Acho que eu ainda tenho esse método old school de relações humanas, assim. Então, não faço anúncios no Facebook. Uhum. No máximo que já aconteceu comigo, assim, por exemplo, eu tô com o seu telefone errado, tô com o seu e-mail errado, você não me mandou um e-mail atualizando, os seus dados no Facebook, nos bancos de dados estão errados, você não é de agência nenhuma. Aí eu já cheguei a pedir para assistente meu mandar uma mensagem inbox, seja no Instagram ou no Facebook, falar, né, se apresentar e falar, oi, eu sou fulano, trabalho com a Letose, ela está tentando falar com você, ela está com seu telefone, com seu e-mail errado, por favor, ligue para ela ou escreva para ela. Isso é o máximo Sim, no caso que eu já excepcional. fiz, assim, muito direcional essa ação, assim. Vou muito no teatro, muito, Tá. claro, agora na pandemia não tem. Achei muito legal esse exercício que alguns atores se propuseram a fazer de exercícios online. Acho que para vocês é um lugar de se manter ativo, é muito bom isso. Para a gente, enquanto profissional, é legal, porque a gente vai vendo outras coisas de vocês, outros lados de vocês, e talvez vocês até consigam fazer de uma maneira mais leve, mais confortável, esses exercícios em casa, né? Porque não tem uma pressão, não tem uma obrigação de entregar nada, Boa. não é a pressão do set. Então, eu acho que se manter em exercício é fundamental. Eu acho que a arte da atuação, ela é muito... eu dou um exemplo. Quando você toca violão, se você ficar X meses sem tocar, seu dedo fica duro, né? Fica duro, você não consegue de novo... você demora de novo para engatar e conseguir que o seu dedo fique mole de novo para tocar, né? Para atingir as notas. A atuação é a mesma coisa. Então, você precisa se manter em exercício. Você precisa o tempo inteiro se exercitar. Você precisa o tempo inteiro que a sua mente e o seu corpo se alinhem para os personagens possíveis que possam existir na vida. Então, acho que ir descobrindo dentro de vocês, nesses exercícios, é muito legal. Acho que faz você se experimentar, faz você conhecer cada vez mais os seus limites, os seus locais de acesso, falar, puxa, eu vou tentar experimentar um instrumento de um método X que eu li, que eu aprendi, que eu vi o curso, que etc. Será que para mim esse método funciona? Será que não? Eu acho legal, acho que daí você tem um feedback de colegas e de pessoas que podem dizer, putz, acho que isso foi legal, acho que isso não. Sem a pressão, né? Sem a obrigação de fazer. Então, isso eu acho muito bom. Muito interessante essa dica, muito interessante. Obrigada, Lê. Acho que vale a pena de verdade. Com Fora certeza. isso, eu vejo muito filme, muita série. Então, claro, tem coisas que você fala, puxa, vi o cara no filme tal.
E aí às vezes vou descobrir, não sei de onde o cara é, aí ligo pro colega, diretor de elenco, e falo, puxa, você fez esse filme tal, de onde que era aquela pessoa, sabe? Tá. Eu gosto dessa troca, que não é todo mundo que faz, mas de que alguns colegas fazem nisso, de trocar, de ter esse conhecimento dividido para a gente poder, sei lá, chamar as pessoas para trabalharem, entendeu? Eu sempre, quando eu descubro novos atores, assim, eu quero mais que essas pessoas continuem a trabalhar, entendeu? Eu quero mais que outros diretores de elenco chamem essas pessoas para trabalhar na vida, né? Então, eu super passo o telefone, falo, liga, esse cara é incrível, chama ele mesmo e tal, sabe? Faço a campanha para Legal. isso acontecer. E tenho o meu acervo particular, né? Eu sou uma pessoa que guarda tudo, assim, sabe? Esses dias mesmo, gente, eu estava fazendo as faxinas da pandemia, né? Achei anotação de teste, gente, Olha. dos anos, sei lá, 2007, 2008, assim, eu olhei e falei, por que cargas d'água eu guardei essa lista de nomes de pessoas que eu testei, entendeu? Foi Uhum. engraçado, porque eu até mandei para uns amigos meus, eu falei, gente, testei essa pessoa com 13 anos de idade, a pessoa hoje em dia tem 30, Que entendeu? legal. Sabe? Foi isso, eu mandei outro dia para uma amiga que é agente de uma atriz, eu falei, eu testei a sua atriz quando ela usava manequim 12. Olha só. Muito fofo, sabe? Sim, Então, tem um histórico, né, no... eu costumo me lembrar disso, entendeu? Então, às vezes tem isso também. Você faz um teste, você não passa, né, para aquele projeto em si. Mas você pode ter certeza que os diretores de elenco ficam com você na cabeça para outras coisas no futuro, sabe? Isso sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A gente trabalha com memória, né? Então, isso é importante. Recebo muito material por e-mail. Demoro para responder, confesso, não nego, porque a quantidade é grande. Sim. Então, às vezes, não consigo ver tudo de uma vez, mas respondo, né? Às vezes vou respondendo aos poucos, assim. E me lembro, quando tinha... Enfim, eu ainda tenho um armário cheio de DVD book. Olha. Não sei nem o que vou fazer com isso na vida. Minha mãe outro dia falou, porque, claro, eu depositei isso na casa da minha mãe, né? Minha mãe outro dia falou, por que você não devolve para os atores, né? Acho que eles vão querer de volta. Eu falei, mãe, eu vou ficar louca devolvendo 500 DVDs, assim, Imagina, logística. não tem a menor condição, assim. Acho que eu posso, quando acabar a pandemia, fazer um anúncio, pegue seu DVD de volta. Disponibilizar. Venha buscar no endereço tal, sei lá. É, São vários lugares, assim, sabe? Que eu acho que os atores podem se fazer presentes. Tem muito ator que tem o seu próprio site, que eu acho super legal também bom. fazer isso. É... Eu, assim, vou nas escolas de teatro, vou nos coletivos, adoro isso, adoro... dou aula, né? Muito, então fico de olho, né? Naquela evolução, fico com aquela pessoa na minha cabeça para o futuro. Quando tem algum projeto que tem algum tema muito específico, tento procurar locais, na verdade, que trabalhem com aquele tema ou que possam ter um curso de teatro para determinadas pessoas com aquela característica. Enfim, eu acho que os locais de pesquisa são inúmeros, assim, sabe? Bacana. Mas não adianta o ator ficar em casa sem nenhum material atual e não se fazer ser visto, que o príncipe do cavalo branco do seu protagonista não vai bater na sua porta, gente. Perfeito, Ale. Isso vai em linha com o que eu ia te perguntar agora, né? Que orientação prática você pode dar para quem está no início da carreira ou buscando algum outro rumo e está buscando trabalho, Eu acho que assim, nesse não ficar parado? esse lugar de se apresentar. Então, assim, se você não tem material, por exemplo, eu acho que hoje em dia a boa dica é grave sim uma apresentação de você. Tá. Porque você falando sobre você mesmo faz a gente ter uma leitura sobre como você é, né? Para mim,
por exemplo, eu que trabalho muito nesse lugar de procurar as características das pessoas que são semelhantes aos personagens, é legal eu conhecer a pessoa como ela é. Ver o jeito que ela fala, ela contando a história dela mesma, a experiência dela, enfim, é legal, de verdade. Então, faça sempre uma apresentação. Uhum. Claro, hoje em dia não está dando para ninguém produzir foto, nada disso. Mas a gente trabalha muito pouco com foto de estúdio, sabe? Eu gosto muito de foto da pessoa ao ar livre, num lugar bem iluminado. Tá. Sabe, assim? E gosto, assim, claro, pode ter a foto formal lá de frente, mas pode ter as fotos variadas que trazem um pouco da sua personalidade. Então, brinquem em casa de tirar fotos, sabe? Vá para a luz do dia e brinque com isso. Troque de roupa e brinque com esse maqueio. Faça esse exercício mesmo. Pode ser realmente que saiam coisas bem legais, de fato. Então, tenha fotos atuais. É importante para a gente ter isso. Muito mais do que foto do estúdio. Eu não gosto, isso é uma característica minha, eu não gosto da foto do terninho. Assim, vocês todos me desculpem, mas eu não gosto. A foto que vocês gastam uma fortuna, que faz a foto lá com o bracinho, é quase que uma foto padrão que não diz quem você é. Te padroniza num lugar que é ruim. Entendi. Por que é ruim? Porque se a gente tem uma gama muito grande de atores no mundo, o que vai me fazer te escolher e não escolher a outra pessoa que está fazendo o mesmo teste para o mesmo personagem? Alguma característica particular que seja só sua e que o outro não tenha. Uhum. Então, é importante para mim conhecer essa característica sua. Sabe? O que você tem de diferente? Qual é esse lugar seu de diferente? Porque se eu estou partindo da premissa de que todo mundo é bom ator, que todo mundo tem instrumento, alguma coisa eu tenho que ver de diferente. Isso vale para vocês nos testes, inclusive, sabe? Claro, pode fazer o teste padrão, né? O teste, entregar o texto como é. Mas a gente sempre vai querer a leitura do ator, o entendimento do ator, daquela pessoa específica sobre o personagem. Qual é o jeito que você olha o mundo? Né? Qual é o jeito que essa pessoa, que esse ator olha o mundo? Como ele entende o mundo? Como ele se apresenta para o mundo? Quem é essa pessoa no mundo? Isso é muito legal de pensar e trazer, na verdade, para o seu trabalho, né? Para como você se apresenta. Então, acho que pode fazer isso. Daqui a pouco, quando acabar a pandemia, você não tem nenhum material em vídeo, procure as escolas e faculdades que fazem curso de audiovisual, se ofereçam para trabalhar nesses curtas. Tem muita gente fazendo isso. E são futuros diretores, gente. Fantástico. Então, assim, se apresente para esses lugares e fale com eles de que você topa fazer os curtas de graça e só peça um acordo de os caras depois te darem uma cópia desse curta para você colocar no seu currículo. Então, assim, Google, entendeu? Procure mesmo. Todas as faculdades de audiovisual, rádio e TV, publicidade, cinema, enfim, e se ofereça para isso. E cursos livres, né? Tem muitos cursos livres também que fazem os alunos praticarem esses primeiros curtas, esses primeiros projetos. Pode não ser o mundo ideal, mas eu já vi muito projeto que ganhou prêmio, sabe? E era o primeiro curta do cara do curso X ali, iniciante. Então, Fantástico. vale a pena. Vale a pena mesmo. Normalmente, a gente sabe que eles postam muito em alguns grupos e tal, mas eu confesso que eu mesma não sabia da possibilidade de entrar em contato e se colocar à disposição. Você saberia com que departamento entrar em contato, ou se é com as turmas diretamente? Como é que faz isso na prática? Eu acho que você tem que entrar em contato com o coordenador desse curso específico, Tá. sabe? Acho que daí a pessoa deve te dar um e-mail, deve te dar uma orientação, assim. E, obviamente, deve ser, assim, normalmente as coisas são semestrais, então, provavelmente, em junho, julho, o cara já está filmando, entendeu? Então, para entregar e acabar o semestre. Então,
começo do ano, já procura, sabe? As coisas vão estar começando a ser pensadas. Aí depois, agosto, também procura de novo, porque para dezembro o cara vai querer filmar, provavelmente um novo projeto, ou a sua conclusão de curso, enfim, né? A sua tese final que você tem que entregar. Eu, na minha faculdade de cinema, eu tive que entregar um filme, né, para me formar. Então, a gente procurou atores para participar, entendeu? Sensacional. Acontece muito isso. Acho que se manter ativo também em grupos de teatro, em coletivos de teatro, em escolas de teatro, vale a pena, né? Ficar praticando mesmo. Tem uma diferença de atuação? Tem, claro. No teatro você está atuando no palco ali, preso, né? Tem um porto seguro, que eu digo que é o palco. Sim. E na câmera é outro tom, é outra logística, é o menos que é mais, né? Mas se manter em exercício também, entendeu? E Ale, deixa eu te perguntar, quanto tempo demora mais ou menos o processo de seleção de elenco para um projeto de audiovisual? Entre você receber o roteiro e os atores serem escalados? Eu digo que tem uma média de 2 meses normalmente, Tá. né? 8 semanas. A gente sempre é contratado semanalmente, num prazo ali. É claro que tem projetos que podem variar entre um pouco mais e um pouco menos. E teve projetos que eu bati um ano produzindo, porque daí a pesquisa é muito grande, ou os roteiros sofrem uma alteração durante o processo. Quando a gente tem a busca de novos talentos, né? Então, por exemplo, quando eu fiz As Melhores Coisas do Mundo, da Laís, eu fiquei 6 meses produzindo, porque a gente queria jovens adolescentes das escolas particulares de São Paulo. O roteiro estava sendo escrito na mesma época que eu comecei a fazer a pesquisa, então a gente chamou um grupo de jovens, na verdade, que também participaram do desenvolvimento do roteiro, e eu testei 2.000 adolescentes da cidade de São Paulo. Uau! E aí, claro, né, demorou, porque o primeiro teste eu fui até as escolas. O segundo teste, eles vieram até mim no estúdio. Uhum. O terceiro teste começou as primeiras seleções onde a gente começou a formar pequenos grupos e ver como aquelas pessoas estavam se sobressaindo em cada grupo, já começando também a direcionar um pouco para o perfil do personagem que a gente estava procurando, né? Então, foi fazendo isso. Então, assim, os meninos, tadinho, passaram por quase 10 testes, na verdade, até ter a escolha final. Né? O grupo foi reduzindo, até a gente chegar aos 30 principais, aos 10 principais e aos 5 principais, entendeu? Uau! Então, é isso, demorou 6 meses. Não tinha como ser diferente. Entendi. Mas se eu não tenho esse processo de pesquisa tão longo, normalmente dura uma média de 2 meses. E já aconteceu o projeto que não tem grana mesmo, que o orçamento é muito pequeno, é muito simples. E sei lá, eu tenho uma parceria muito grande com o diretor, por exemplo, né? Porque a seleção do ator não é só. É sempre. A escolha nunca é só minha, né? A escolha é de um grupo de pessoas. Então, é parte comigo, com o diretor, com o produtor, com o canal ou com a distribuidora, no caso de longa. É um coletivo de pessoas que fazem a escolha, no final das contas, desse ator, sabe? Da aprovação desse ator. Então, mas se eu tenho uma afinidade muito grande com o diretor, que é a primeira aprovação ali, normal, já aconteceu da gente falar a mesma língua, ele já sabe o tipo de ator que eu gosto, e eu já sei o tipo de ator que ele gosta de trabalhar, então é rápido esse processo, entendeu? Já teve filme que eu cheguei a fechar em 2 semanas, assim. Foi meio insano, mas aconteceu. Imagino. E Ale, você ganhou o Prêmio Guarani de cinema para os longas, o Lobo Atrás da Porta, né, do Fernando Coimbra, e Como os Nossos Pais, da diretora Laís Bodansky.
teve alguma diferença no processo de direção de elenco dessas obras? O que você acha que aconteceu de diferente com elas? E se você puder falar um pouquinho como é que foi o processo dessas duas obras? Eu acho que são processos bem diferentes de outros filmes, sim, que eu já fiz. Tá. E tem uma particularidade desses diretores específicos que eu amo, assim, eu amo o Fernando e eu amo a Laís muito, assim. Uhum. São pessoas que eu quero trabalhar para o resto da minha vida, assim. Eles sabem disso, inclusive. Porque a gente vai numa construção profunda da busca desse personagem. A gente gosta de ator. Então, a gente discute a fundo esse lugar de quem é o personagem, a gente discute o roteiro, a gente... assim, é o lugar que eu tenho troca criativa, sabe? São diretores, assim, tem mais... Eu sempre brinco que tem mais uns 2, 3 ali que entram nesse grupo do Fernando e da Laís, assim. Uhum. Mas que são pessoas que me alimentam criativamente, sabe? Que eu Sim. aprendo e que eu tenho troca criativa, entendeu? Que a gente constrói realmente uma obra juntos, sabe? É um tesão, na verdade, trabalhar com eles, assim, tipo, assim, me brilha o olho mesmo, assim, é um lugar que eu tenho essa parceria. E é curioso, assim, tanto o Fernando quanto a Laís, eles entraram num processo um pouco também, não sei se na tentativa de ser ator, mas o Fernando, por exemplo, foi do Teatro Oficina há muito tempo, e a Laís do CPT, né? Ela fez o CPT do Antunes. Então, é engraçado porque eles têm essa semelhança de pessoas que passaram por esse lugar do ator. Então, eles entendem muito sobre ator. O processo deles de dirigir é muito próximo. Eles sabem falar a mesma língua que os atores. Isso é muito legal. Isso, obviamente, tem um reflexo ali, um resultado na tela diferenciado. Entendi. Tem. De fato, assim. Então, não é à toa que eles têm... eles fizeram grandes filmes, né? Enfim, eu amo o Lobo, assim, muito, e amo Como Nossos Pais. São projetos deles que eu acho que os dois pegaram na mão desse projeto e fizeram ali com muita consciência, com muito amor, com muito prazer. São diretores muito dedicados e roteiristas, né? Tanto os dois são roteiristas também desses projetos. Putz, assim, é difícil falar, né, cara? Quando você gosta muito, sei lá, parece que eu tô puxando sardinha, assim. Mas é diferente do projeto quando o diretor ele é contratado só para executar a obra, por exemplo, de um roteiro que não é dele. Não que ele não faça bem feito, ele claro que vai fazer. Eu tenho uma sorte de trabalhar com muita gente que encara com seriedade aquilo que está fazendo, sabe? Não dá truque. Mas é diferente porque o projeto não é dele, então um lugar particular que imprime é diferente. Ou diretores que não têm essa experiência de atuação ou não conseguem estabelecer esse vínculo de diálogo com o ator, né, na direção, é mais difícil para ele. Então, normalmente, pessoas que podem trabalhar com preparador, em alguns casos, tal, imprime diferente mesmo na tela. Eu acho que tem esse lugar mesmo de como o projeto foi feito. Sim. É isso. E aí, enfim, naturalmente, todo mundo que participa disso vai ser premiado, sabe? Eu fico muito feliz de ter recebido o prêmio. Primeiro porque não tem prêmio para diretor de elenco. Eu acho uma sacanagem. A gente devia, assim, o Guarani é o único lugar que tem, assim. Então, não tem na Academia Brasileira, né? Não tem no Festival de Gramado. Devia ter, gente. Devia, com Pô, certeza. a gente faz um trabalho, uma participação muito importante, sabe, na criação da obra. Certamente. Seria bom reconhecer a gente como uma categoria, entendeu? É Fica a verdade. dica para esses caras começarem a pensar como o Woody Allen está batalhando lá para ter isso no Oscar, por exemplo, né? Faço coro a isso, porque realmente é muito importante. Então, acho que, não sei, acho que eu te respondi, né, a Sim, sem diferença. dúvida.
Sem dúvida, são grandes filmes. É só justamente porque como a gente não fica sabendo, né, tanto de como foi feita a seleção do elenco, é só saber se teve alguma coisa de diferente, algum processo, mas respondeu sim, foi a relação com o diretor, toda essa conversa Olha, prévia, né? e nesse lugar, especificamente nesse lugar, tanto do Lobo quanto da Laís, quanto do Lobo quanto do Como Nossos Pais com a Laís, tanto o Fernando quanto a Laís, eles batalharam, é maluco isso, né? São dois filmes realmente que correram em paralelo nessas lutas. Eles batalharam pelos seus protagonistas, contra tudo e todos. Uhum. Sabe assim? Quando todo mundo dizia para eles assim, não, acho que essa pessoa não é legal, acho que essa pessoa não vai funcionar, acho que não sei o quê. Eles falaram, não, eu acredito nessa pessoa e é nessa pessoa que eu vou. E qual foi minha função, inclusive, nisso? Ajudar eles a defender o ator nesse lugar. Então, quer gravar um teste para provar para distribuidora, por exemplo, que o ator vai funcionar no personagem? Vamos gravar. Sim. Né? Vamos correr atrás. Vamos apresentar também outros testes de outras pessoas próximas para entender e certificar que realmente aquilo que você quer é aquilo. Né? Então, eles realmente estavam muito certos daquilo que eles queriam. Isso foi muito legal. Muito legal mesmo. E, Ale, seguindo aí um pouquinho, né, no teu lado educadora, porque você dá aula na Academia Internacional de Cinema. Eu queria entender também se dá aula em outros cursos, né, também. Que são cursos livres. Cursos livres, né? Eu queria entender da tua visão de educadora, né, fazer duas perguntas, né? Como é que você vê teu papel de educadora hoje, né, no cenário artístico, do audiovisual? Quais são os grandes desafios e como é que você vê essa função hoje? E qual que seria, assim, se pudesse dar um conselho ou uma dica para quem está começando, qual seria? Eu adoro dar aula, tá? Assim, tem um lugar que eu entendi em mim que o conhecimento é para ser transmitido. Tá. Isso é fato. Não adianta eu ter estudado tanto, ter batalhado por muitas conquistas e a gente não é eterno, né? Então, uma hora eu não vou estar aqui. Alguém precisa continuar. Alguém precisa pegar essas lutas, passar também esse conhecimento. Então, eu acho que eu tenho uma obrigação humana, realmente, de passar adiante tudo aquilo que eu sei, de diversas maneiras. E, óbvio, dar aula é uma dessas maneiras, né? Na IC, eu às vezes dou aula de roteiro, mas dou aula especificamente no curso de atuação, né, profissionalizante. Eles têm um curso de atuação para o audiovisual lá, que é um curso inovador. Então, entra gente que nunca fez isso na vida e que vai se tornar ator de audiovisual. E a gente tem lá uma carga horária, né, reconhecida pelo MEC e tudo mais. Então, os caras também têm aula de edição, de direção de arte, de figurino, é super legal, assim. O ator sai de lá sabendo como todos os departamentos funcionam. Eu acho fundamental, Legal. porque os atores chegam num set de filmagem e nunca sabem, né? Às vezes nem o porquê que eles estão esperando para filmar, né? Uhum. É legal você conhecer os outros departamentos para você saber como aquele outro departamento interfere no seu trabalho. Com certeza. Então, buscar outros cursos nesse sentido vale muito a pena. E dou aula especificamente de produção de elenco. Então, justamente para os atores entender como eles têm que se apresentar, qual é o material que é legal ser apresentado, quais são esses lugares que eles são vistos, né? Vejo os materiais com eles, acompanho as primeiras gravações, os primeiros vídeos que eles estão fazendo lá, dessas apresentações de monólogos, de cenas, sento do lado deles ali para ler com eles o que eles estão enxergando daquela atuação, o que eu estou enxergando, o que dá para melhorar, o que já está incrível, sabe? O que não foi legal. Acho que eu troco muito para eles também começarem a desenvolverem o próprio olhar, né? Para eles poderem também começarem a evoluir essa atuação deles, assim, começarem a entender como isso tudo funciona. Então,
Falo também da coisa da contratação, que vocês também nunca têm isso, assim. Então, como funcionam algumas coisas de lei, taxa de agenciamento, contrato, o porquê nota fiscal, qual a diferença de nota fiscal e RPS, por exemplo, né? Que as pessoas não sabem. É legal saber, você se entender enquanto produto, né? De fato. Você precisa saber essas coisas, gente. A gente precisa saber tomar conta do nosso negócio, né? A gente precisa ser profissional. Então, eu tenho que saber a diferença dessas coisas todas. Então, eu costumo falar bastante disso tudo, sabe? Do processo, desde o lado do roteiro até o lugar de você ir para os festivais, entendeu? Incrível. É muito legal de fazer. Então, os meus cursos costumam ser direcionados nessa linha. E aí, claro que para cada público eu vou mais a fundo num tema, em outros vou menos, enfim, depende do público que eu estou trabalhando, assim. Mas eu dou esse panorama geral e gosto de dar referência, apresentar referência, Fantástico. apresentar estilos de filmes. Acho que quem está começando precisa fazer essa investigação, sabe? A gente tem um costume de só ver filme americano, né? Ou só o que está na televisão. É legal investigar, gente. É muito legal conhecer as coisas que são fora da casinha, assim, sabe? Tem alguma Tem um fonte de busca que você pode recomendar? Cara, festivais de cinema são incríveis para isso, para você descobrir novas linguagens, novos diretores, tanto nacionais quanto internacionais, Tá. sabe? Descobrir o porquê, assim, assistir os filmes que foram premiados, não só os filmes do Oscar, da indústria americana. É óbvio que esses filmes são legais de serem vistos. Assim, meu sonho é fazer um filme de super-herói, tá? Meu sonho. Ai, Eu que legal. adoraria fazer o filme do super-herói. Ao mesmo tempo também que eu adoraria ter trabalhado com Bergman, entendeu? Eu adoro essas duas coisas, mas Sim, sim. Guardiões da Galáxia, eu sou fã. Eu sou muito fã de Guardiões da Galáxia, entendeu? Então é legal ver isso. Mas é legal assistir o filme norueguês, dinamarquês, sueco, japonês, chinês, iraniano. São outras linguagens, são outros diretores, são outras maneiras de ver o mundo. Gente, e hoje em dia tem várias plataformas online, algumas gratuitas, outras não, onde você pode assistir esse material todo, de fato. E, assim, ator precisa ler. Um dos instrumentos mais importantes de vocês é a voz, né? É o português. E, mais do que isso, é a interpretação de texto. Sabe aquela matéria da quinta série? Sim. De redação, de interpretação de texto? É isso. Precisa ler muito. Ler, 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 ler e traduzir cada vez mais o entendimento daquilo que você está lendo. Então, é fundamental a leitura. Não é só ler manual, tá? Ou só ler Shakespeare. É ler literatura também, né? É entender como, sei lá, ler filosofia, por exemplo. Ler coisas do pensamento, né? Assim, de como você pode olhar o mundo de maneiras diferentes. Até coisas de cientistas, assim, acho que vale a pena, sabe? Tem coisas interessantes, textos, né, que são muito interessantes, assim. Essas são as dicas que eu posso dar, de fato. E assim, cara, você tem seu melhor amigo que é ator, troca com ele, entendeu? Faz coisa em casa, manda para ele e dá a liberdade para ele te criticar, claro, de maneira educada, gentil e tal, mas dá essa liberdade para ele te criticar, né? Troca, façam isso mesmo. Quando acabar a pandemia, se encontrem, né? Quando eu estava na faculdade, eu tinha 2 grandes amigos que a gente, todo dia à tarde, não todo dia, mas assim, várias vezes à tarde, a gente ia para um ateliê do irmão mais velho de um deles e a gente ficava gravando vídeo. Sobre nada, entendeu? Sobre qualquer coisa idiota. A gente ficava gravando coisas, a gente ia para a rua gravar coisas, sem a menor pretensão de mandar aquilo para algum lugar, sabe? E a gente achava que a gente tinha várias ideias incríveis. Hoje em dia, anos depois, a gente olha e fala, meu, que
bando de lesado, entendeu? Mas isso fez a gente começar a olhar o audiovisual de outra forma. Algumas vezes a gente pedia para um dos coordenadores da faculdade ligar a sala de cinema à tarde e deixar a gente assistir filmes em película que não existiam em locadora, entendeu? Olha. E que até hoje não existe. Então, mas tinha lá na faculdade, né? Na escola, tinha lá o acervo da escola. Então, era muito legal E todo fazer esse isso. processo mantém a criatividade ativa, aguçada, né? E não se sabe se surge, né, alguma coisa interessante. É do exercício que surge, né? A É, gente sabe disso. É da troca que surge. É quanto mais você fala, você exercita, 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 aí a coisa vem. Não dá pra gente imaginar que vem nem o príncipe do cavalo branco na porta da sua casa com seu protagonista, nem a ideia genial que vem de uma luzinha do céu e que pousa na sua cabeça. verdade. Tudo isso é exercício, gente. É exercício. E, Ale, você citou, né, o personagem de ficção do Antônio Cândido. Tem algum outro livro ou alguma outra literatura que te vem à mente, já que a gente falou sobre esse tema, Eu só até vou botar o óculos aqui, porque eu tenho uns livros aqui. para recomendar, já que... Tenho. Eu posso pegar aqui para que eu já te mostro Claro, ele à vontade, rapidinho? à Vou te vontade. Você mostrar que manda algumas aqui. coisas que eu acho que são legais, assim. Então, Nossa, Poética Clássica do Aristóteles, óbvio. maravilhoso, Todo curso deve ter dado isso para vocês, óbvio. maravilhoso. Abrir outros aqui. Esse livro aqui da coleção Debate, vale a pena muito, que é o 40 questões para um papel. Não sei falar o nome desse cara, tá? Tá tudo Yuri bem. Auschwitz, talvez seja isso. Vale a pena. Renata Palottini, musa inspiradora, que é dramaturgia, construção do personagem. Amo de Bacana. paixão, gênia. Enfim, é uma das minhas frustrações que eu queria ter feito vários cursos com ela e ela já está uma senhorinha, ela parou de dar aula. Ai, que pena. Então, isso é uma pena. Os livros de métodos, tal, eu acho que vocês já conhecem a maioria. Tem esse último aqui, que é muito legal, do Harold Guskin, que é o Parar de Atuar. Ah, como parar de atuar, sim. Então, são algumas das dicas. Mas recomendo alguns livros de roteiro, são legais. Tem esses dois aqui que eu recomendo também, que é A Jornada do Escritor, do Vogler, que vale Legal. super a pena, e Joseph Campbell. O Herói de Mil Faces. Aqui é onde conta a jornada do herói. Sim, Então, leiam muito. maravilhoso. E leiam os autores brasileiros, e leiam o João Guimarães Rosa, leiam esses caras todos, assim, acho que vale muito a pena para você conhecer a sua própria cultura também, né? Sim, com certeza. E, Ale, encaminhando aqui para o final, aproveitando, né, que a gente está falando de livros e você é formada em filosofia também, como é que você vê, né, a importância da filosofia, de ter esse conhecimento extra para a sua carreira artística, já que tanto, né, como cineasta e como diretora de elenco, que tem esse caráter artístico na escolha É, de quem vai compor o elenco de uma obra. E de a faculdade de educadora filosofia, também, né? Enfim, enfim, é, no a todo. faculdade de filosofia, eu acho que ela devia ser obrigatória para todo mundo, assim, na verdade. E eu venho de uma geração que filosofia ainda era obrigatória na escola, né? Tá. Então, não sei se hoje em dia é ainda, mas a filosofia, ela te ajuda muito na coisa da interpretação de texto, basicamente, sim, e ela te ajuda a olhar o mundo de outra forma. É impressionante. Eu lembro de um professor que, primeira aula da faculdade lá na USP, ele falou: de hoje em diante vocês vão ser as pessoas mais chatas do universo. Vocês nunca mais vão ler alguma coisa e aceitar a coisa sem
criticar, questionar, entender. Eu sou uma pessoa questionadora por natureza, assim. Minha mãe diz que desde criança eu questionei por que que meus coleguinhas da classe estavam desenhando se eu queria aprender a ler e escrever. Olha só. Então, eu acho que a gente está num momento político atual, social, de mundo todo, que Sim. a gente precisa questionar o mundo. Uhum. São poucas pessoas que conseguem questionar o mundo. E eu acho que a gente foi muito ensinado, principalmente aqui no Brasil, a ficar quieto, a dizerem para a gente aquilo que a gente tem que ser ou que a gente tem que, como a gente tem que obedecer às regras, né? Por ditadura, por N coisas, pelo fato da gente ser mulher, assim, aí a variação é grande. Então, questionar faz com que você olhe o mundo de outra forma. E a faculdade de filosofia, ela me influenciou claramente nisso, porque eu diria que é uma faculdade da história do pensamento. Então, você lê textos de determinada época, de determinada sociedade e de determinados temas que aquela pessoa convivia naquela época e como ela enxergava o mundo naquela época. Então, como ela entendia o mundo naquela época e quais eram os questionamentos de mundo. Aí passa 100 anos, vem um outro cara que fala, não, naquela época era assim por conta disso, disso, daquilo. Mas hoje em dia, esse mesmo tema que o cara questionou, a minha mente entende de outra forma, a minha relação social é outra. Então, isso é muito legal. Isso faz você começar a se articular internamente na história do próprio pensamento. É inevitável. Eu lembro de matérias que a gente ficava 2 meses em um parágrafo. Uau. E tem autores, né, tem filósofos que são de fácil digestão, né, de fácil entendimento, e tem uns, gente, que eu falava, meu, que cabeça é essa? Que o cara começa a escrever um negócio, aí literalmente ele viaja, ele vai para outro assunto, depois ele volta, aí você fala, custa, meu amigo, você escrever de uma maneira mais facilzinha, aí você acha que você está entendendo. Aí você fala, puta, não, peraí, deixa eu... Aí você lê 5 vezes o mesmo cara, e você fala, não entendi o que esse cara disse, entendeu? Porque é isso, o texto do cara é doido mesmo, assim, vai e volta e tal. Então a faculdade também te ajuda a fazer essa interpretação e tal, é muito legal. E não é um lugar onde você fica lá sozinho e fala, vou eu filosofar sobre o surgimento das estrelas. Não é isso, sabe? É realmente a história do pensamento. E, claro, tem as matérias de estética, né? Da estética da arte. Então, óbvio, ela diretamente... Eu estudei autores que estão falando sobre arte, estão falando sobre o pensamento da arte. E aí, esse pensamento vem até hoje refletido no audiovisual. Vou te dar um exemplo muito simples. Legal. Por que a gente até hoje... agora começou a desconstruir isso. Mas por que a gente até hoje entende que o bom ator, não estou dizendo eu, tá? Ou o ator que é contratado na televisão tem que ser bonito, corretinho. Isso vem lá do Renascimento. De uma noção da estética da arte, do Renascimento, da venda do Renascimento, da perspectiva ali do Renascimento que dizia do equilíbrio dos corpos perfeitos, etc, etc. Isso vem até hoje. Fantástico. Então, assim, agora, há pouco tempo que a gente começou a desconstruir essa estética dentro da gente. É cultural, né? O olhar foi educado dessa maneira cultural. Então, a gente precisa começar realmente... Quando você absorve essas informações, aí que você olha e fala, entendi de onde isso está vindo. Entendi o porquê que as pessoas fazem filmes dessa forma, o porquê que as novelas são dessa forma. Tudo isso ajuda você a entender a sua própria sociedade, a sua própria cultura. E claro, quem você é, né? E como você enxerga o mundo. Assim. Então, não tinha como. E a faculdade de audiovisual, ela tem, né, cursos de filosofia, de estética na comunicação, de filosofia na comunicação, de psicologia na comunicação. Então, a gente sai da faculdade
tendo realmente uma reflexão sobre todos esses temas. Então, claro, você olha e entende as coisas de uma outra forma, né? De uma forma um pouco mais profunda mesmo. Assim. Certamente. E Ale, indo agora para a última pergunta, pegando esse gancho, acho que dialoga bastante nesse questionamento, né, da visão de mundo e do não conformismo, enfim, como é que você vê o cenário do audiovisual agora, nesse momento em que a gente está passando, né, enfim, enfrentando essas crises, né, tanto do corona como o cenário político que a gente está enfrentando de caos político, saúde, enfim, tudo que está acontecendo e o depois disso, né, enfim, os impactos o que a gente está acontecendo agora e os impactos que reverberam depois, assim, como é que você enxerga o cenário? A gente está num momento muito, muito delicado mesmo. Assim. Foi um golpe. A gente já estava muito preocupado antes da pandemia com a coisa do cenário político querendo muito ser ditador, tá? De fato, com a coisa de acabar com o audiovisual. E eu acho isso muito óbvio, na verdade, porque o que a arte propõe? Questionar. Questionamento, sim. Seja o que for, ela te propõe a isso, ela te faz pensar, né? Te tira E você destruir isso faz com que você evite pessoas que questionem aquilo que você está fazendo de errado. Então isso é muito óbvio. Então qual é o primeiro lugar de ataque quando você quer ser ditador, né? Você vai destruir aquela pessoa que vai ser a pessoa que pode expor para o mundo o lugar onde você está errando, né? Assim, onde você não está protegendo. A gente não tem um governo populista, né? Isso não existe. Pensando no povo, tal. Isso é mentira. Então, você manter as pessoas desinformadas, sem educação, sem possibilidade de ter voz, cara, é bom para você, né? Se você quer ter o poder, quer se manter no poder. Se você dá educação, você diz para a pessoa que ela tem direito à voz. E ela vai abrir a boca para falar. Então, a gente já está nesse panorama, é um panorama que eu acho que é preocupante e acho que cada vez mais a população precisa se unir. Não estou falando de partidos, não, mas ela precisa se unir enquanto nação, né? Enquanto sociedade, enquanto responsabilidade civil que eu tenho pelo outro ser humano que convive comigo, né? Eu tenho uma obrigação de proteção do outro, eu tenho uma obrigação de ajudar o próximo, eu tenho uma obrigação de parceria. Eu vivo numa sociedade, ou eu vou morar numa caverna. Então, eu tenho essa obrigação civil. A gente não lê Constituição, né, no nosso país, isso é muito doido, a gente não sabe quais são os nossos direitos e os nossos deveres, a gente precisa saber. O audiovisual, então, está nesse cenário de uma porrada, que já estava sofrendo em relação a isso, se expondo em relação a isso. A gente tem uma cultura da corrupção em todas as instâncias e em tudo quanto é área, desde as pequenas instâncias, desde, sei lá, não receber o troco no bar da esquina, ou de falsificar a sua carteira de motorista, sei lá, né, o que cada um faz no seu particular. Então, a gente tem uma cultura da corrupção muito intrínseca, do seu próprio favorecimento, que é muito difícil mudar. Então, claro, tem gente que trabalha legalmente, tem gente que não, em todos os lugares. Então, enfim, tem muita coisa para se organizar. A gente tem uma Agência Nacional do Cinema, que é a Ancine, que está sofrendo dessa porrada toda e que a gente batalhou muito para existir e para ajudar na regulamentação do audiovisual no país, e ela está sendo atacada por todos os lados nesse momento. Então, é um lugar muito preocupante. Mais do que eu me preocupar aqui se eu vou ter filme para fazer, a gente tem uma coisa muito maior que a gente. E, claro, tem pessoas muito hábeis que estão batalhando politicamente mesmo para que a gente consiga se manter. Os players estão aí para começar a se regularizar de acordo também com as leis brasileiras e que a gente possa cada vez mais ter um outro recurso, um outro incentivo, né, para as produções nacionais acontecerem cada vez mais.
Então, tem umas coisas de legislação que precisam ser acertadas aí para todo mundo. Os técnicos em si, como os atores tomaram essa porrada, muita gente sofreu, ficou sem dinheiro, desempregado, foi procurar profissões alternativas aí para conseguir se manter financeiramente. E acho que até o final do ano a gente tem esse quadro, porque acho que até ter uma vacina válida, ninguém vai para a rua. Sim. As publicidades voltaram um pouco mais, começou um processo um pouco online, né? E agora elas já voltaram para a rua, mas como o processo de publicidade é um processo muito curto, ele acontece muito rápido, acontece uma semana, 2 semanas, e filma assim um dia, 2 dias, 3 dias no máximo, não dá nem tempo desse risco todo da pessoa ficar doente. Claro, as produtoras estão se preocupando e respeitando todos os protocolos de saúde que estão disponíveis, tá? No site do Sindicine, que é o Sindicato do Audiovisual, no site da CIAESP, que é o patronal, né, da indústria audiovisual, no site do SATED tem também o protocolo dos atores. Então é importante que todo mundo tenha acesso, leia. Vão surgir novos protocolos daqui a pouco, com recomendações para todos os departamentos, e os atores precisam estar cientes, porque não tem como o ator ficar ficar de máscara, né? Não tem, o ator é o mais atingido nesse momento agora de exposição da saúde dele. Então a gente precisa se preocupar, de fato, a gente precisa se unir. Acho que é isso, acho que só o ano que vem os projetos que pararam esse ano, os projetos, né, grandes de séries e filmes, de fato vão acontecer. As novelas, acho que vão ser os primeiros projetos grandes a serem retomados. Acho que vai ser até um termômetro para todo mundo, né, de como isso vai acontecer. Tem roteiros que as pessoas conseguiram adaptar para a questão Covid, né, adaptar o próprio roteiro, então manter o distanciamento, ou até, sei lá, fazer o cara estar de IPI, né, de máscara, luva, macacão e tal. Mas tem roteiros que você não tem como fazer isso porque você acaba com a história, né? Então, esses projetos realmente vão ter que esperar uma condição de trabalho. Estamos preocupados porque o cachê de todo mundo reduziu. Então, assim, não tem como nem brigar por isso, sabe? Assim, porque o incentivo também caiu, né? As produtoras não estão recebendo dinheiro, né? As produtoras tomaram um golpe muito grande, os orçamentos delas agora vão triplicar por conta dessa regulamentação dos protocolos de saúde. Puxa, tá complicado, assim, né? Torcendo aqui para que tudo dê certo, óbvio, e eu sei que tem muita gente batalhando. Conselho, inclusive para vocês que estão começando, se informem. Tá. Estejam em contato com as associações de atores que estão começando a existir. Estejam em contato com o seu sindicato. A gente ainda tem uma mentalidade da corrupção dos antigos presidentes dos sindicatos em todos os lugares, tá? Mas esse lugar está mudando, os presidentes mudaram. E agora está todo mundo falando, discutindo as coisas. Então, está todo mundo tendo uma consciência, que a consciência política ela não está vinculada à coisa partidária, é a consciência política da sua profissão, dos seus direitos e dos seus deveres. Você precisa saber, você precisa estar informado. Você precisa. O sindicato não é só para tirar a DRT, gente. O sindicato é para te ajudar, para te orientar, para te dar maior número de informações, para te assessorar em tudo. Eles têm essa obrigação e vocês têm que exigir isso. Vocês têm que existe esse órgão cada vez mais para isso. Então é legal. Os atores também. Eu acho que os atores não são não são unidos, né? Eles não são próximos. E vocês precisam ser próximos. Eu, como diretora de elenco, eu tenho um limite de atuação que eu posso defender e agir por vocês. Uhum. Juridicamente, até falando. Sim. Tem um outro limite que eu não posso. Vocês não assinam um contrato comigo. Vocês assinam um contrato com a produtora, com o dono do projeto. Então, eu não posso. Tem um lugar de interferência que eu não consigo, realmente. E olha que eu batalho. Mas, assim... Esse é um pouco o cenário atual que a gente está, né? Eu acho que a gente vai encontrar algumas alternativas. Acho que
não sei, né? Isso é prospecção minha, assim. Talvez até surja um novo movimento do audiovisual. Não sei. Olha, sim. Talvez surja aí pessoas gravando coisas de maneira muito mais independente, muito mais numa outra estética, num outro diálogo. Se isso acontecer, vai ser incrível, entendeu? Não sei. É um pouco de um feeling e de projetos aí que eu tive contato, de pessoas buscando essa alternativa de continuar a falar, né? É isso, a gente se expressa através da nossa arte, a gente se defende através da nossa arte, a gente existe através da nossa arte, é isso. É isso. Gente, espero que eu tenha ajudado, eu falo pra caramba. Não, mas maravilhosa, é isso, a gente está aqui para te ouvir, Ale. Depois disso que você falou, eu tenho absolutamente nada a acrescentar, só posso te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo, estar aqui com a gente, por todas as dicas que você deu, orientações, por ter compartilhado um pouco do teu processo. Muito obrigada. Obrigado vocês, gente. Assim, que precisarem, pode entrar em contato. Meu site está novo no ar aí agora, hein? Agora tem um cadastro lá online que vai me ajudar a ver as coisas e não ver tudo por e-mail. Então, assim... Qual que é o endereço? É aletose.com.br. Legal. Enfim, eu sou uma pessoa super acessível, tá? Então, realmente, podem me procurar. Obrigada. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Você mesmo viu isso, né? É verdade. É verdade. Sou comprovação de que ela responde mesmo, gente. Pode esperar que é ponta firme. Ale, muito obrigada, viu? Eu te agradeço demais. Obrigada a você, de verdade. Foi um prazer. Foi todo meu. Um beijo enorme. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana tem entrevista inédita aqui e nas plataformas digitais. É só procurar @programa Quero Jobs tudo junto. Até a próxima semana!